Desde outubro de 2021, nós temos ouvido falar com frequência no ambiente eclesial sobre sinodalidade, uma igreja sinodal, que inclusive dá nome a esse programa, a partir da iniciativa do Papa Francisco de convocar um sínodo para refletir sobre sinodalidade. Para muitas pessoas pode parecer algo novo, mas o conceito e a prática da sinodalidade não é algo novo na igreja. Para as comunidades eclesiais de base, por exemplo, é fundamental a referência às primeiras comunidades, como são apresentadas no Novo Testamento, porque elas nos oferecem pistas significativas para a nossa prática sinodal. E para a gente conversar sobre SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, e sinodalidade, que é o tema do programa de hoje, eu recebo duas integrantes da Ampliada Nacional das SEBs, a irmã Eurides Alves de Oliveira, religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, é graduada em Ciências Sociais e mestra em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a quem eu acolho mais uma vez com grande alegria, porque ela já participou aqui com a gente do Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda, irmã Eurides. Marcos, muito obrigada. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com você e participar do programa, dando a minha contribuição. Uma alegria. Obrigado. E dividindo a tela aí junto com a Eurides, nós recebemos também a Neuza Mafra. Ela é cristã leiga, pedagoga, membro do Comitê de Formação da Caritas Brasileira e assessora da SEBs no Regional Sul 4 da CNBB, Estado de Santa Catarina. A Neuza também já esteve com a gente aqui no Igreja Sinodal e é uma alegria recebê-la novamente. Bem-vinda, Neuza. Olá, Marcos. Olá, querido povo do caminho. Também para mim é uma alegria imensa retornar aqui e poder continuar, né, com esse tema que é tão fundamental e tão importante para a nossa caminhada eclesial. Isso. E esse tema ele vem hoje aqui para a nossa pauta porque nós nos aproximamos da celebração do 15º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. E tanto a irmã Eurides quanto a Neuza têm contribuído nessa reflexão, nessa preparação, inclusive sobre essa temática. Então eu quero começar ouvindo a irmã Eurides para nos ajudar a entender, né? Como é que as SEBs podem nos apresentar ou de que forma as SEBs são uma experiência de sinodalidade, irmã Eurides? Pois, Marcos e todos que nos escutam, né? A sinodalidade, como tem dito o Papa Francisco, e toda a reflexão de preparação para o sínodo, ela faz parte da natureza da igreja. Ela é parte constitutiva da igreja, na sua forma, no seu estilo e na sua missão. E as SEBs, como um jeito de ser igreja, essa igreja povo de Deus, herdada do Concílio Vaticano II, ela traz no seu DNA a proposta de vivência da sinodalidade, pois a comunidade é o lugar por excelência da comunhão, da participação e da missão, esse tripé que nos é colocado no tema da sinodalidade. Então, como irmãs e irmãos que assumem a eclesiologia do Concílio Vaticano II, as SEBs, como igreja, povo de Deus, vivem a sinodalidade no espelho, no rosto das primeiras comunidades cristãs a quem elas se fundamentam e se inspiram. Elas buscam atualizar no hoje da história, no cotidiano da vida das comunidades, essa experiência sinodal e profética das primeiras comunidades, que tem um quadrúpede, né? 4 eixos fundamentais. O ensinamento dos apóstolos, ou seja, fundamentação na palavra de Deus, esse ensinamento dos apóstolos que se baseia no projeto de Jesus, rompendo assim com aquela ideia de uma doutrina dos escribas na Bíblia e de uma certa forma ortodoxa na caminhada da igreja, com um ensinamento mais a partir da praxis libertadora de Jesus. Na comunhão fraterna, que é a união e a comunhão entre os irmãos, pautados na relação de amor, de justiça, de fraternidade, e também na partilha do pão, né? Que é expressão de Eucaristia e a expressão de solidariedade com os pobres. E também rezando a vida, né? Rezando a vida a partir da palavra, a partir dos acontecimentos da história. Então, a SEBs traz no seu DNA a sinodalidade ao modo das primeiras comunidades cristãs.
Acho que fica bem claro para a gente, irmã Eurides, que escutou essa resposta sua, a partir desses 4 pontos, né, esses 4 pilares, né, a encarnação desse projeto de sinodalidade. Agora, teve uma expressão que você usou aí, que eu vou pedir à Neuza para nos ajudar a entender, que você falou assim, que é um jeito de ser igreja. Que eu acredito que algumas pessoas pensem que SEBs, as comunidades eclesiais de base, elas são uma estrutura, um formato eclesial. Mas essa frase da irmã Eurides nos ajuda a entender bem essa natureza, não é, Neuza? E acho que isso também justifica um pouco desse jeito, desse estilo sinodal. SEBs é um estilo de ser igreja. Isso até me fez lembrar o Dom Pedro Casaldaglia, porque ele dizia assim que é o jeito normal da igreja ser. Então não deveria ser uma novidade, ninguém está inventando a roda, né? Esse jeito normal é o jeito da comunidade se encontrar, das pessoas se quererem bem, de levarem adiante o projeto de Jesus, de rezarem unidas, sobretudo, né? Diante daquilo que elas têm que construir coletivamente. Então, na verdade, é o modus operandi, é o jeito de viver, é o dia a dia, é o cotidiano. Por isso ele chama de jeito normal, né? Não é nenhuma coisa diferente. Eu gostei dessa expressão, viu? É o jeito normal, ou seja, não é uma invenção. E por essa fundamentação, né, por essa iluminação bíblica que a irmã Eurides trouxe, fica bem claro para nós, né, a exemplo dos Atos dos Apóstolos. Eu ainda continuo com você, Neuza, aqui, porque nós, né, entendemos aí pela fala da irmã Eurides que as SEBs são este exemplo de sinodalidade. Mas quais que são os principais empecilhos para a prática sinodal nas comunidades eclesiais de base hoje? Talvez a gente não consiga levantar todos, né? Não tenha também a pretensão de esgotar todos, mas a partir também da sua prática, das reflexões, né? Quais que são esses principais empecilhos? Então, a gente lembra que a sinodalidade já é histórica na caminhada da igreja, né, da vida do povo de Deus. Ao retomar para nós, o Papa Francisco retoma o que já previa o Concílio Vaticano II. Contudo, ele mesmo diz, caminhar juntos. É um conceito fácil de exprimir, mas não é fácil de colocá-lo em prática. Então, ele já tinha também essa consciência. E aí aparecem algumas dificuldades, que a gente está chamando realmente de empecilhos, né? Uma delas é a aversão que muita gente tem a mudanças. Tem medo da mudança, porque às vezes a mudança pode fazê-los perder o poder, perder o prestígio, né? Descrença em tudo que é da igreja, parece que nada tem valor, dá um sentimento de insegurança. Isso porque acham que a sinodalidade é um evento e não uma prática cotidiana da igreja. Depois há também uma outra questão que a gente considera muito séria, que é o fechamento ao Espírito Santo, como se ele não tivesse que agir entre nós, né? Tudo parece estar já pré-determinado, aquilo que o planejamento previu, ele não pode ser aberto para mais nada. Então, entre essas dificuldades, achar também que a sinodalidade vai acabar em 2024, quando teremos o Sínodo dos Bispos, não é? Também é importante a gente se dar conta de que há um empecilho fortíssimo, que é o clericalismo. E ele acontece tanto da parte dos clérigos, como também dos leigos e leigas, infelizmente, não é? E aí, aqui entra fortemente a dificuldade de reconhecer o papel importantíssimo das mulheres nesse processo todo, quando a elas, às vezes, apenas delegada a função de executar, mas não de decidir, de propor, de encaminhar, de estar à frente, quando elas estão em todas as instâncias, né? Então, existem muitos empecilhos e a gente precisa cuidar, porque o sínodo não é um evento passageiro. Ele é a caminhada normal da igreja. É o jeito da igreja ser e viver diariamente.
Irmã Eurides, que iluminações a palavra de Deus pode nos trazer para a gente viver a sinodalidade em comunidade hoje? Olha, eu penso que a Bíblia toda é uma iluminação para a vivência da sinodalidade. Mas como nós falávamos antes que as SEBs elas se veem muito no retrato das primeiras comunidades, tem algumas indicações da vivência dessas comunidades que nos ajudam. Se a gente pegar a carta de São Paulo aos Romanos, lá em 12, 4, versículo 4, capítulo 12, versículo 4 a 5, nós vamos ver São Paulo lembrando as comunidades de que as comunidades são um corpo com diversos membros, membros diferentes, mas esse corpo conduzido pelo Espírito num projeto comum. Eu penso que essa é uma iluminação fantástica para a gente viver a sinodalidade. Entender a nossa igreja na sua diversidade de carisma, nas suas diversidades de ministérios, de pessoas que integram esses ministérios com suas habilidades, como um corpo. O corpo de Cristo e o corpo do povo de Deus em caminhada. Então, acho que essa é uma iluminação muito propícia para a gente pensar. E aí isso vai quebrando aquele entrave que a Neuza trazia do clericalismo, onde uns se consideram superior a outros. Uma função pode ser considerada mais importante a outra. Nessa ideia da comunidade como corpo de diversos membros, com carismas diferentes, todas em vista de um projeto comum, que é o projeto de Jesus de Nazaré, ela quebra totalmente essa ideia equivocada de uma igreja fragmentada, compartimentada em instâncias superiores e inferiores. Então, acho que essa é uma iluminação fantástica que a gente traz, né? Uma outra que eu queria trazer é a questão dos espaços de participação. Se a gente pegar, por exemplo, o Concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, aquele concílio em que a comunidade se reúne para resolver os seus problemas, para discutir os seus conflitos e para encontrar a luz do Espírito Santo e a luz também da participação ativa da comunidade, soluções para os seus problemas. Então, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, é esse paradigma de uma igreja totalmente sinodal, de uma comunidade sinodal. E aí isso faz a gente pensar que a sinodalidade se faz com espaços de participação efetivo, onde todos tenham vez, voz, de dar sua opinião e de, com a luz do Espírito, fazer o discernimento numa construção coletiva de caminhos, né? E aí aqui vale valorizar, que isso joga a luz do fortalecimento que se faz necessário hoje dos conselhos comunitários, dos conselhos de pastoral, dos conselhos diocesanos, das assembleias, dos cursos de formação, enfim, da decisão compartilhada em todas as instâncias da igreja. Irmã E uma Eurides, outra... Oi? Essa passagem que você cita do Concílio de Jerusalém, em Atos 5, inclusive tem um versículo, uma expressão que eu acho muito bonita, como você e Neuza ressaltaram, né, sobre a presença do Espírito Santo, e exatamente aí nesse critério de decisão, né, o Espírito Santo e nós. Não nós o Espírito Santo, mas o Espírito Santo e nós. Acho que é uma iluminação também muito bonita e forte para nós, né? Exatamente, a decisão final deles diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Então, acho que é importante esse compartilhamento das forças, das luzes, do dinamismo do Espírito. E eu queria trazer uma terceira iluminação bíblica que eu acho que é importante, que o Papa Francisco tem falado que a sinodalidade, ela não é para a gente criar também um gueto, uma ONG, um grupo fechado na nossa bolha, mas a sinodalidade é para poder fazer a igreja partir para as periferias, partir para o encontro, para a cultura do encontro, para ir junto com as pessoas. Então, eu quero trazer aqui essa ideia da vocação missionária dos discípulos, não sozinho, mas como comunidade missionária. E aí lembrar Mateus 11, 21 a 24, que fala do envio dos 72, que vão de 2 em 2, que vão nas casas, que vão nas praças, que vão encontrando as pessoas e que vão anunciando a boa notícia e falando da proposta do reino. Isso também é sinodalidade, uma sinodalidade construída com uma comunidade que se abre para os problemas das periferias, para os problemas locais, para a realidade do mundo e da igreja também. Então, sendo, sobretudo, solidária, presença, de consolo, de escuta, de irmandade junto dos mais pobres.
Olha, por essas três iluminações que você trouxe aqui, eu acho que a gente tem um retiro, viu? Dá para a gente rezar bem a nossa missão de comunidade, de ser uma comunidade sinodal. Então, você que está acompanhando, né? Guarde bem essas inspirações, depois tome a sua Bíblia, reze, que são elementos preciosos que a irmã Eurides trouxe aqui para nos ajudar nessa compreensão. E Neuza, a partir dessa iluminação bíblica, sempre iluminados pela palavra de Deus, que elementos que nós precisamos trabalhar para fortalecer a sinodalidade na vida das nossas comunidades hoje, né? Já ouvimos a palavra de Deus e agora, sim, concretamente, que elementos nós precisamos trabalhar? Então, eu quero até partir dessa imagem do corpo que São Paulo fala também, porque eu acho que para mim é uma expressão imensa. Por exemplo, ele diz lá, inclusive, né? O olho não pode dizer ao dedo, eu não preciso de você. Ambos são necessários. E aí o corpo da gente, ele tem uma dinâmica assim. Se você espetar um alfinete no dedinho do pé, onde é que vai ser sentida essa reação? No corpo inteiro. Então, tudo aquilo que acontece na igreja, seja numa pastoral, seja no serviço, tem que mexer com o corpo inteiro, que é a igreja. Daí que os elementos que a gente talvez precise, a partir desse corpo, trabalhar para a gente fortalecer a sinodalidade, primeiro, eu diria que seria a gente assumir que a sinodalidade é o jeito normal de viver da comunidade eclesial. Né? Não pensar que é uma coisa passageira, que é uma novidade. Depois, valorizar e respeitar a diversidade dentro de uma comunidade. Essa que faz a beleza do corpo. Reaprender a caminhar juntos, seja nos encaminhamentos das tarefas, nas tomadas de decisões. E esses são os espaços sinodais que a gente tem, sejam as assembleias, os conselhos, os comitês, que nesses lugares a gente, de fato, reaprenda, né, a caminhar juntos. Reconhecer esses espaços como espaços vitais. Se muitas vezes, num conselho, numa assembleia, as coisas chegam prontas por aqueles que estão à frente coordenando, que a gente não aceite isso. Porque senão denota o jeito normal de uma igreja ser. Investir e qualificar nos aspectos formativos, né? Dos leigos e leigas, dos clérigos, de todos, inclusive dos bispos. Também eles precisam dessa formação sinodal. Assumir, de fato, que as SEBs são pequenas comunidades e que ali é o melhor lugar para a vivência da sinodalidade. E aí, como já dizia a irmã Eurides no início, elas têm um espelho, que são as primeiras comunidades cristãs. Também lembrar que nós não estamos desamparados. O Espírito de Deus permanece nas nossas comunidades. É Ele que nos inspira, é Ele que vai nos conduzindo, é Ele que vai nos iluminando. E nesse trajeto todo, nós temos uma referência imensa, que é a dinâmica eclesial do Concílio Vaticano II. É isso que tem que permear o nosso processo, a nossa caminhada, a nossa vida. Ou seja, nós temos um pano de fundo, nós temos uma estrutura, nós temos um DNA, do qual nós não podemos abrir mão, porque essa é, de fato, a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é sinodal. Ou somos sinodalidade, né, e assumimos, de fato, a Igreja de Jesus Cristo, ou nos negamos a ser igreja. Olha aí. Acho que teríamos, não é? O que você traz muito importante, Neuza, para nós, né? Ou nós assumimos ou não seremos Igreja de Jesus Cristo, viu? Ou não seremos igreja. É importante para a gente refletir
E também já ir concluindo essa prosa que é muito boa, e quando a prosa é boa o tempo passa rápido, né? Eu quero agradecer a participação, a presença da irmã Eurídice e da Neuza, a disponibilidade para conversar com a gente. Neuza, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu também te agradeço. Querido povo de Deus, vamos em frente, né? Eu acredito fortemente nesse jeito, né, da igreja ser e viver, e que gratidão a gente tem que ter ao Papa Francisco pela Verdade. coragem de trazer de novo, né, a sinodalidade para o meio de nós. Talvez estivesse tão esquecida. Isso aí. Irmã Eurídice, também muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Que agradeço, Marcos, né, e todos que nos acompanharam. De fato, é um espaço importante para a gente fortalecer essa dinâmica das comunidades eclesiais e da sinodalidade. E lembrar e pedir que a gente continue profundamente sintonizada com as nossas comunidades Brasil afora, nessa preparação próxima para o dia 18 a 22, já do 15º Intereclesial em Rondonópolis, onde a gente vai aprofundar essa vivência da sinodalidade em comunidade, como igreja, povo de Deus a caminho. Sintonize conosco, rezem conosco, anime os que vão participar e fiquem sintonizados para que a gente possa fortalecer a vivência da sinodalidade em comunidade e assim fortalecer o projeto de Jesus. Até mais. Obrigado. No programa de hoje nós refletimos sobre essa bonita relação de ser comunidade e sinodalidade, pois esta é a maneira de ser igreja. Olhando para as primeiras comunidades e até os dias de hoje, nós percebemos que as decisões eram tomadas em comum, que se superavam os conflitos da inclusão de pessoas de diferentes origens, que davam prioridade à atenção aos pobres e à riqueza da diversidade de ministérios dentro das comunidades. Sigamos na certeza de que nós precisamos e de que podemos ser uma igreja sinodal. Um abraço para você e até o nosso próximo programa.